Álvaro Mordecai, mora na cidade de Barreiras, estado da Bahia, noroeste da Bahia, né? Então, e ele vai falar sobre a expulsão dos vendilhões do templo. As pessoas já sabem quem é Álvaro, mas eu vou falar alguma coisa a mais. Álvaro Mordecai é expositor espírita, fundamenta seus estudos no Velho Testamento, fala com fluência o hebraico, entre outras línguas. E ele estudou para ser rabino em Jerusalém. Mas depois conheceu a doutrina espírita e deu continuidade aos estudos dele, mas baseado já não só no Antigo Testamento, que ele estudou muito, mas também na doutrina espírita, com Kardec, Chico Xavier e outros médiuns. E como ele conhece algo mais do que provavelmente nós, né, do Velho Testamento, e é um pesquisador também do Novo Testamento, das obras de Emmanuel, de André Luiz, então nós vamos passar a palavra para o Álvaro. E seja bem-vindo mais uma vez, Álvaro. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bom, gente? É uma alegria sempre imensa estar aqui em Campo Grande. Essa semana de palestras, essas 2 semanas, foram muito especiais em todos os sentidos. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou pegar o avião. E como dizia o Chico, a saudade é um metro do amor. Todas as vezes que eu vou, eu tenho muita saudade e ando com muitos de vocês em meu coração. Vocês podem às vezes até nem se lembrar de mim, mas eu levo vocês todos. E o tema da palestra de hoje é a expulsão dos vendilhões do templo. É um tema um tanto quanto difícil, para variar. Um tanto quanto desafiador. E é uma palestra que hoje nós vivemos a necessidade da explanação dessa passagem. É uma passagem de não mais do que 3 linhas, mas constantemente, quando nós procuramos associar a par do Velho Testamento, ou melhor, a par do Novo Testamento, como nos diz Emmanuel, o Velho Testamento, e buscamos ressignificar esses textos, é porque eles nos trouxeram incômodos no passado, e esses incômodos não foram resolvidos com o nosso psiquismo. Hoje, então, eu vejo esse auditório muito maior do que ele realmente se encontra. Porque nós temos muitos espíritos que vibram e necessitam dessa explicação. E como o tema é difícil, como costuma dizer um grande amigo, a gente tem que comer ele pelas beiradinhas. Porque se a gente for ao centro dele, o mingau pode estar muito quente, queimar a nossa boca. E é uma tentativa de explicação, porque realmente nós nos esforçamos para conseguir explicar a passagem. Mas, quem sabe, quando nós habitualmente lemos um livro, uma biografia, por exemplo, recentemente li a autobiografia de Mahatma Gandhi. E na autobiografia de Mahatma Gandhi, com mais de 400 páginas, seria difícil compreender a grandiosidade do espírito. E esse é o desafio dos textos do Velho Testamento e, quanto mais, os textos do Evangelho do Cristo. Pois, quiçá um dia, daqui a alguns milhões ou bilhões de anos, tenhamos a capacidade de compreender a mensagem do Cristo na sua íntegra. Quando nós nos deparamos com todos esses equívocos que causaram na história da humanidade até mesmo o sangue pelas palavras do Evangelho, nós
estamos descompreendendo o espírito. Nós estamos nos apoiando na letra. E Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, ele já nos alertou. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata, o espírito vivifica. A ideia é, através de uma outra história paralela, talvez um pouco mais próxima da nossa compreensão, em sua essência, que nós consigamos fazer uma analogia. E a história da qual no dia 6 de janeiro desse ano, já havia até inclusive comentado certa feita com o Wagner, que estava preparando essa palestra e sobre a ideia que tive, e no dia 6 de janeiro me veio uma intuição muito forte dizendo que eu deveria contar a história de Joana d'Arc. E quando eu fui escrever, a primeira informação que se busca é a data de nascimento. E eu vi que aquele era o aniversário de Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu no ano de 6 de janeiro de 1412. Ela iria desencarnar com apenas 19 anos. E ela nascera em Domremy, na França, em um tempo um tanto quanto difícil. A França já vivia mais de 50, 60 anos da Guerra dos 100 Anos. Uma guerra que se deu entre a Inglaterra e a França. E a França já se encontrava aos farrapos, completamente desmoralizada, o ânimo dos espíritos, o nacionalismo estava destruído naqueles dias. Joana d'Arc, ela era uma menina, filha de camponeses, e essa menina aos 13 anos iniciou a ouvir vozes. E quando eu li Leon Denis contando sobre essas vozes, eu precisei de fazer alguns telefonemas, porque para mim todo mundo ouvia vozes. E eu me interessei por saber quais eram as vozes que ela ouvia. Ela vivia no campo, cuidava das ovelhas, teava com sua mãe, e ela desaparecia, como toda criança, por tantas vezes. Mas diferente da maior parte das crianças, quando sua mãe, seu pai, seus irmãos, ela era caçula de 5 filhos, iriam lhe procurar, ela se encontrava na igreja de Santa Catarina. E de lá, ela dizia que ouvia as vozes de São Miguel, de Santa Catarina e de mais alguns espíritos protetores que se identificavam como católicos, pois ela era católica devota. As vozes lhe diziam sobre a importância de ela frequentar a igreja, lhe diziam de como ela deveria cuidar do seu rebanho, sobre as coisas mais simples da vida. Joana d'Arc recebia as informações. Mas um daqueles espíritos sempre lhe contava sobre uma menina, uma garota, uma jovem, que salvaria a França do jugo dos ingleses, da guerra, que já se alastrava por tantos anos. E assim, ela, certa feita, quando concluíra 16 anos, ouvira Santa Catarina. E Santa Catarina dizia: São Luís se encontra ao meu lado. E ele diz que é chegado o momento de você libertar a França dos ingleses. E ela, eu imagino que se ouvíssemos uma voz dessa, se tivesse algum psiquiatra aqui, seria um sério candidato a se tornar paciente. E ela, que já não era compreendida, ouvir aquela voz, seguir em frente com essa ideia, e ela se via em meio à cavalaria, em uma guerra, em uma disputa violenta entre homens. A voz então lhe disse: é preciso renunciar à vida tranquila. Seja dócil e Deus te ajudará. Seja dócil em uma guerra. E assim, ela partiria aos 17 anos. Seus pais não autorizaram sua partida, mas um de seus tios acreditava
que aquilo poderia ser verdade. E ela então decide encontrar Robert Baudricot. Robert Baudricot era um homem ligado à realeza francesa. E ela cavalgou por muitas milhas até encontrar esse homem. E ela chega a dizer no seu relato que, se fosse necessário, ela abandonaria 100 vezes o pai e a mãe dela para seguir no dever da sua consciência. E que, se ela fosse filha do próprio rei da França, ela faria o mesmo. E assim, quando ela se depara com esse homem que não a conhecia, e ela não o conhecia, mas as vozes de sua cabeça lhe guiaram até ele, ela conversa com o homem e diz que ela libertaria a França e que na Batalha de Orleans ela deixaria claro que ela era uma enviada dos céus. Aquele homem, obviamente, não acreditaria nela, mas ela conta sobre uma batalha que estaria acontecendo naquele exato momento. A Batalha de Arenques. Uma batalha no mercado de peixes. Mas naquele tempo, sem celular, internet, WhatsApp, não se conseguia notícias rápidas. Como ela poderia saber de uma batalha que ocorria tão distante que nem ele próprio sabia? Dali aproximadamente 3 dias chegam as notícias e os resultados, os feitos, os acontecidos na batalha foram relatados exatamente como havia acontecido, havia sido narrado por Joana d'Arc. Joana d'Arc, então, que começara a se tornar mensageira do Cristo, uma mensageira de Deus. Ela então recebera um voto de confiança. Mas nós, que quando iniciamos algum problema no centro, com algum amigo, com algum companheiro, nós temos o hábito de dizer o que do nosso companheiro? Ele se encontra obsediado. Mas isso não é novidade, pois Joana d'Arc ouviu isso. E então levaram ela para que pudessem tirar os demônios, para verem se aquelas vozes saíam de sua cabeça, mas as vozes continuavam. E Robert Baudricot falou que ela deveria se encontrar com o rei da França, Carlos VII. Ela marchou com uma multidão, pois por onde ela passava, os ânimos se erguiam e as multidões seguiam sob um novo propósito, o propósito da esperança que estava morto naqueles dias para os franceses. Dessa forma, ela marchou por 150 léguas, chegou à cidade de Chinon, ou Chinon, eu não falo francês, e chegando nessa cidade, ela iria ser recebida pelo rei. O rei, obviamente, como a maior parte das pessoas não acreditavam que ela era uma enviada dos céus. Ele então troca suas roupas. Ele decide pegar um dos fidalgos, coloca a coroa, coloca suas vestes reais. Aquele seu colega senta-se no trono e quando ela entra, esperavam sim ridicularizá-la. Mas ela não foi ridicularizada, ela anda por meia multidão e acha o rei Carlos VII por detrás de uma pilastra, escondido, e ela faz uma reverência ao rei e lhe diz sobre interrogações, sobre questionamentos mais íntimos que ele não realizara jamais com ninguém. Apenas em suas preces, em seus sonhos, ele fazia aquelas perguntas e ele imediatamente acreditou e disse à jovem Joana d'Arc que você então tem uma cavalaria completa, armadura, espada e tudo o que você precisa para uma guerra. E ela então diz que necessitava passar em uma cidade próxima para orar em uma capela. Chegando nessa capela, ela escava por detrás do altar e tira uma espada de Charles Martel que expulsara os sarracenos da França há muitos séculos atrás. E dizia a lenda popular que aquela espada libertaria a França dos ingleses. Ela então empunha aquela espada e segue para Tours, onde é vencida uma batalha, e depois a Orleans. Quando ela chega a Orleans, encontrando a população em uma miséria emocional,
pois Orleans estava cercado pelas tropas mais elitizadas do Império Britânico, dos ingleses, e assim ela decide que lutaria. Nos primeiros dias de luta, Joana d'Arc se demonstrara diferente de todas. Se tornara líder absoluta de todo o exército, pois quando todos retornavam, ela avançava. Enquanto todos pensavam em si, ela pensava em todos. Ela socorria a todos os feridos, dos dois lados do campo de batalha. Ela intervinha para que os ingleses não fossem humilhados, para que não fossem torturados, e ela dizia que, apesar da guerra, era necessário que não houvesse ódio. Ela dizia que todas as tropas deveriam rogar a Deus por proteção e para que fossem incumbidos de um propósito divino, mesmo na guerra. Joana d'Arc, essa história que sempre me intrigou, pois conta-se que essa foi a encarnação da qual ela alcançara a sua redenção espiritual, e nunca me fizera sentido. Como é possível que um espírito alcance a redenção espiritual em meio à guerra? E eu imaginava, como nos conta a história superficial, de que Joana d'Arc era apenas uma guerreira. Mas compreendemos Joana d'Arc como uma missionária de Deus em meio à guerra. Como alguém, como nos conta no livro Os Mensageiros, André Luiz, ele nos conta que em tempos de guerra somos tão culpados e possuímos tanto sangue em nossas mãos quando vibramos pelo ódio, sem mesmo que estejamos no fronte de batalha. Joana d'Arc, em meio à guerra, zelava por todos. Mas Joana d'Arc possuía um medo. Ela possuía um medo de que talvez ela pudesse ser traída, vendida. E assim a voz lhe dissera que antes do dia de São João, antes mesmo daquele dia, ela seria traída. Joana d'Arc fora traída por clérigos e nobres que a venderam por 10.000 moedas de ouro de libra. Uma soma tão vultuosa que a própria Inglaterra não possuía esse valor. Os ingleses, então, decidem sobretaxar a Normandia. E a Normandia, que estava ocupada, território francês ocupado pelos ingleses, pagaria o preço da própria venda daquela que os defendia. Ela fora acorrentada, colocada em uma cela muito pequena, e ela passou fome, frio, medo. Ela fora acorrentada nos braços, nas pernas, no pescoço, e tivera dias terríveis em sua vida. O seu maior medo havia se tornado realidade. Mas, quando ela se encontrava naquela situação onde ela seria julgada por 71 padres, clérigos, católicos, naqueles dias. De um lado, uma jovem que cumpria o dever da sua consciência e que disseminava o amor em tempos de guerra. Do outro, sepulcros caiados, fariseus de coração, padres que, sob as dificuldades pessoais, julgariam Joana d'Arc, que seria queimada viva na fogueira. Ela seria canonizada mais de 500 anos depois. Por motivos políticos, já que ela era a responsável pela libertação da França, pois se naqueles dias dizia-se que o cérebro da França era Paris, Orleans era o coração, e é do coração que nasce a esperança. As tropas francesas nem precisaram lutar tão veementemente quando ela estava junto, pois os próprios ingleses fugiam e diziam alguns, os franceses, que ela era enviada dos céus, os ingleses, que ela era uma bruxa. E assim, a história dessa missionária
será fundamental para compreendermos a expulsão dos vendilhões do templo. Emmanuel, no prefácio do livro Ave Cristo, ele nos diz: hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando esperança e fraternidade, para que o santuário do amor seja constituído em seus legítimos fundamentos. Por mais que se desenfreie a tormenta, o Cristo pacifica. Por mais que se negreje a sombra, o Cristo ilumina. Por mais que se desmande a força, o Cristo reina. A mensagem do Cristo e de seus missionários é sempre luz em meio às trevas. Ave Cristo por todos os missionários do cristianismo primitivo e por Joana d'Arc. Ave Cristo por esses missionários do amor. Conta-nos, Emmanuel, que em função da vitória da França na Guerra dos 100 Anos, fora possível se organizar a monarquia francesa. A partir da organização da monarquia francesa, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade iriam então ser a base fundamental para, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma psicografia que se encontra na revista O Reformador, do ano de 2012, Jesus se reunira pessoalmente com cada um dos iluministas. E ele então determinava as bases fundamentais para que, por último, naquela psicografia, ele realizasse o diálogo com Kardec. E sobre os elementos fundamentais lançados pelos iluministas, Kardec seria então um missionário que não seria compreendido ao seu tempo, mas teria a missão mais nobre. Ele teria então o mérito de nascer em Lyon, a cidade onde prosseguiram os mártires do cristianismo primitivo, narrados no livro Ave Cristo, entre eles Blandina, em função daqueles mártires terem levado a essência do cristianismo primitivo, pelo tempo mais longínquo, quase 380 anos após o Cristo. Assim, seria feito um acordo espiritual com Ismael e São Luís, o governador espiritual da França. Seria codificada a doutrina dos espíritos em solo francês. Mas, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é que floresceria a fraternidade e os verdadeiros ideais do Evangelho. No dia 11, quando eu estava quase terminando as pesquisas sobre essa palestra, me toca no Mansão do Caminho. Divaldo se encontrava ao vivo no Congresso Espírita da Paraíba, dia 11 de janeiro desse ano. E ele então inicia a contar a história de Joana d'Arc. E ele nos conta que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas Iscariotes. E durante 11 vezes, ele, o espírito de Judas, reencarnara com hanseníase, até que então, fortificado e pronto para enfrentar os feitos que o levariam à sua redenção espiritual. Ele que traíra o Cristo fora traído, ele que vendera o Cristo fora vendido, ele que vira o Cristo perdoar a todos, inclusive a ele. Perdoara, como Joana d'Arc, todos os seus agressores, quando ela estava no cárcere, antes de ser queimada. E como essa passagem, nós ressignificamos a história de Joana d'Arc. Nós compreendemos que não foi através da violência que ela alcança sua redenção espiritual. E por que então seria para o próprio Cristo? Quando encontramos dificuldade, quando encontramos incompreensão no Evangelho do Cristo, a incompreensão se encontra em nós. Kardec traz nas perguntas 100 a 113 do Livro dos Espíritos a escala espírita. Nós, sendo criados simples e ignorantes, evoluímos, livre-arbitrando nossa vontade, livre-arbitrando nossas opções de vida. E assim, quem sabe, daqui a algum tempo, alcançaremos a primeira ordem do Livro dos Espíritos, da escala espírita,
um modelo pedagógico trazido por Kardec. Nessa escala, seríamos então espíritos completamente libertos de nossas imperfeições espirituais. E completamente libertos, alcançaríamos então a nossa aposentadoria cósmica no mundo celestial. Não. Eu e meu Pai nunca cessamos de trabalhar. Nos disse Jesus. Então Kardec traria, na Revista Espírita de 1868, a escala dos espíritos crísticos. E ao então narrar sobre a importância e sobre o trabalho, de um ponto de vista que estamos dispostos a compreender, sobre os espíritos crísticos, ele nos diz que espíritos crísticos se tornam infalíveis até mesmo na carne. Não falham. Jesus não falhou. Se encontramos cenas elaboradas pela imaginação humana de que ele agrediu e agiu com ódio, nós encontramos isso em nossos defeitos e não nas atitudes de um espírito crístico. Hermínio de Miranda, ele nos diz no livro Diálogo com as Sombras, como muitos de nós que já trabalhamos em reuniões mediúnicas, estamos habituados a recebermos espíritos falidos nos mais diversos âmbitos religiosos, padres, pastores, rabinos, sheiks, qualquer que seja. E Hermínio de Miranda nos diz, e muitos de nós já ouvimos, que para as atitudes de ódio, de revolta, e para que nas trevas consigam se organizar verdadeiras legiões de espíritos, uma das passagens das quais se fundamentam esses líderes espirituais que se usam das posições de mando, das posições de poder administrativa e religiosa que obtiveram em encarnações antepassadas, é a encarnação, a passagem dos vendilhões do templo, a passagem da figueira estéril e mais algumas outras, onde, através da espada, Jesus faria justiça. Nessas passagens, no livro Libertação, André Luiz, no capítulo 6, irá nos dizer que 3/4 do globo terrestre, no hemisfério do qual se encontra em noite, iriam então se organizar 3/4, 75% dos espíritos em desdobramento encarnados, em comunhão com espíritos trevosos devido à baixa influência, à baixa vibração no decorrer do seu dia. E se não fosse pelo trabalho dos benfeitores, os mais tenebrosos crimes aconteceriam com muito mais fluência, com muito mais assertividade no plano material. Essa passagem é uma das passagens que é narrado por Hermínio de Miranda e pelo espírito André Luiz. Fora a passagem da qual se apoiara os mais de 400 anos de Inquisição, onde, além de Joana d'Arc, tantos outros foram queimados. Mas já compreendemos que Jesus não agiu com ódio. Assim como Joana d'Arc, ele foi um missionário em meio à dificuldade. Agora vamos compreender o contexto da passagem, o contexto bíblico, para que nós possamos então ler e simplificar a passagem. Nós sabemos que o povo judeu, não apenas naqueles dias, mas até os dias de hoje, aqueles que não aceitam ainda Jesus como Messias, possuem como um dos 13 fundamentos, pilares básicos da fé judaica, aguardar pelo Messias por todos os dias de nossas vidas. Esse é uma das primícias das quais o povo judeu se apoia em sua fé. Naqueles dias, então, nós havíamos vivido, hoje não entrarei em detalhes, mas em outra oportunidade, falei sobre toda a história do jugo do qual passara o povo judeu, desde o Egito, passando pelos persas, pela Babilônia, pelos macedônios, pelos gregos, pelos romanos naqueles dias. E os ares da Boa Nova vibravam e sopravam por todas as direções de Israel. Falava-se de um homem, um simples homem, um galileu, nascido
em Belém, um nazareno que andava naqueles dias, trazendo ares de esperança. Ele, então, um pouco antes dessa passagem, é descrito a sua subida da Galileia para Jerusalém. Quando ele passa na entrada de Jericó, na passagem do cego Bartimeu, ele cura o cego Bartimeu. As multidões andavam com o Cristo, mas o cego Bartimeu diz: Filho de Davi, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali, então, estava completa a primeira profecia da qual embasamos essa passagem. O profeta Natã. Ele disse que da casa de Davi viria o Messias. O Messias que viria para todos os esquecidos da humanidade. Ele jantaria naquela noite, ao invés de se sentar com os poderosos de Jericó, Manhattan, da Eretz Israel, da terra de Israel naqueles dias, ele se senta com o publicano arrependido. Dessa forma, após sair da casa de Zaqueu, Jesus entraria em Jerusalém. Mas o texto narra que Jesus vem montado em um burrinho. Um burrinho, filho de uma jumentinha. E assim, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Estaria mais uma das profecias que, segundo Emmanuel, os profetas eram diretamente inspirados pelo próprio Cristo. Estaria completa mais uma das profecias que o povo judeu aguardava. E o povo judeu recebera ovacionando. E os ares daqueles dias cheiravam como uma fruta que se chama ertrog. Jerusalém toda materializada sob esse cheiro do ertrog. E esse cheiro representa aquele que cumpre as leis divinas no máximo grau das possibilidades. Em outra oportunidade, falando só sobre a entrada triunfal, explicaremos com mais tranquilidade. E assim, após a entrada triunfal, o reconhecimento do povo judeu de que Jesus era o Messias, ele vai até o templo de Jerusalém. E quando ele olha o templo de Jerusalém, ele chora. Ele chora e ele diz: aqui não restará pedra sobre pedra, e eu edificarei um novo templo no coração dos homens em 3 dias. E mais uma vez, ele estaria então cumprindo outra profecia. Mas qual profecia seria essa? Pois todas as outras são famosas. Capítulo 9, versículos 26 e 27 do profeta Daniel. O profeta Daniel assim profetizou, depois de 62 períodos, um tempo cronológico. Ikaret HaMashiach. Em hebraico, assim está escrito. Em português foi traduzido: abatido o ungido. Ikaret significa, dentro das leis judaicas, que você recebe uma condenação por terceiros de pena de morte, em uma morte agressiva. Eu me recordo, quando estudava em Jerusalém, com meu irmão, nós sempre muito brincalhões, falávamos que, dentro de uma tradição farisaica, os filhos dos grandes rabinos podiam tudo. E quando nós cometíamos algo que alguns cometiam, meu irmão imediatamente me falava: Hayav mitah ikaret. Você agora vai receber pena de morte. Você será julgado pela morte. Então isso passa batido. Mas o Messias será abatido e não haverá outro. O povo de um monarca virá e destruirá a cidade e o santuário. A mesma profecia que Jesus realizou estaria sendo repetida. O profeta Daniel realizou e Jesus repetiu a profecia. No ano 70, Jerusalém seria cercado por Tito, e Tito iria então derrubar o templo de Jerusalém. E seria concretizada
essa profecia. Mas, no versículo 27, continua então o profeta Daniel. Por um período, forjará pactos consistentes com os poderosos. E por meio período, abolirá sacrifícios e oblações. Por meio período, os sacrifícios do templo seriam suspensos. As oblações seriam suspensos. O serviço do templo seria suspenso. É isso que nos diz o profeta Daniel. E então, Jesus iria caminhar para a expulsão dos vendilhões do templo. Existe um processo profético presente no Velho Testamento, que é a dramatização de uma profecia. Hábito muito comum no Velho e no Novo Testamento. A passagem da figueira estéril é uma parábola de encenação. A dramatização de uma profecia. Paulo de Tarso recebera de um profeta, está no livro Paulo e Estevão, uma profecia de dramatização. Quando o profeta chega em frente a Paulo e ele então é amarrado com o seu cinto. Ele tira o cinto, se amarra e se joga à frente de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, como doutor da lei, imediatamente compreendeu que ele seria preso em Jerusalém. Assim, realizaria Jesus. Ele estaria consentindo de que seria abolido as oblações, os sacrifícios. Ele realiza a dramatização da expulsão dos vendilhões do templo e isso se torna um grande problema. Pois, naqueles dias, naquele tempo, era difícil, era complicado manter a paz dentro do povo judeu. Todos nós conhecemos o próprio Judas, um zelote, um lutador, a história dos macabeus que libertaram do jugo dos gregos através de luta armada. Mas Herodes recebia dinheiro diferente de outras regiões do Império Romano. Israel recebia dinheiro de Roma ao invés de enviar. E a cidade de Cesareia foi totalmente construída por dinheiro enviado pelo imperador a Herodes, para que Herodes mantivesse a calma, mantivesse os ânimos do povo judeu. E naqueles dias haviam saduceus, que eles eram a aristocracia do templo de Jerusalém, os filhos de Sadoc. Sadoc, os sumos sacerdotes, os anciões, os escribas dominavam e mantinham o povo de Israel sob controle. Mas agora, se um simples homem vinha de Nazaré, era reconhecido como rei por todo o povo, e ele conseguira paralisar o templo de Jerusalém por um período, aonde se encontrava o Supremo Tribunal Federal, os senadores, os deputados, todos os juízes, o Banco Central, o centro, a cúpula de poder da terra de Israel era o templo de Jerusalém. Um simples homem havia, então, paralisado por uma tarde inteira todos esses serviços. Obviamente, o Império Romano viria que Jesus era mais poderoso do que Herodes, do que os saduceus, do que os escribas, e então descartariam o poder dado a eles e passariam, entre aspas, dentro de um raciocínio materialista e político, passariam a Jesus. Por esse motivo, a próxima passagem é um questionamento à autoridade de Jesus. Então, nos diz a passagem que se juntam os sacerdotes, os escribas e os anciões. O que isso quer nos dizer? Que o problema era dos mais graves. O problema era absurdamente grave. Todos os mais poderosos se encontravam para questionar Jesus. E Jesus, em frente à multidão, fora questionado: com qual autoridade você realiza esse feito no templo de Jerusalém? E Jesus, rabi, mestre, conhecia todos os missionários que desenvolveram o raciocínio religioso do povo judeu. Pergunta dentro da dialética judaica, da mesma lógica utilizada no Talmud: com qual autoridade João Batista, aquele que antecede o Messias,
o profeta Elias reencarnado. Mais uma profecia realizada, a profecia de Elias. Com qual autoridade João Batista realizava os seus batizados, os seus mergulhos de imersão? E eles não respondem. Não sabemos. Pois se dissessem que era sob a autoridade de Deus, eles estariam reconhecendo Jesus como Messias. Mas se eles dissessem que sobre nenhuma autoridade, o povo todo que ouvia aquela discussão e que ovacionara Jesus nas ruas, reconhecendo ele como Messias, iriam apedrejar aqueles homens. E Jesus então diz: se vocês não respondem, eu também não irei dizer. E assim, sob a mesma autoridade de que Joana d'Arc se inspirara, sob a autoridade moral. E a pergunta que se faz, após a leitura da passagem, que agora estará de fácil compreensão, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam. Profecia de Daniel 9:27. Dizendo-lhes está escrito: a minha casa será uma casa de oração, e vós fizestes um covil de lobos, de assaltantes. E ele estava ensinando no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, mas não entravam a dizer, pois todo o povo ouvia a ele. Mais fácil de se entender a passagem? A pergunta que se faz nos dias de hoje é o que nós estamos fazendo no templo de nossos corações, nos templos da doutrina dos Espíritos, nas reuniões. Qual é o comércio que nós estamos realizando? Nós sabemos que talvez muitos de nós já tenhamos nos afastado do comércio monetário, mas o que estamos fazendo de nossos eventos, de nossos médiums, o que estamos fazendo como reencarnações, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, nós espíritas, reencarnações de espíritos falidos por séculos em diversas religiões. Será que estamos trazendo os nossos personalismos e fazendo o comércio da vaidade? Será que nós estamos realizando a exemplificação do amor, como assim fez Joana d'Arc em meio a uma guerra? Será que nós estamos realizando o comércio do orgulho, da vaidade? Será que nós já estamos prontos para edificarmos o templo descrito por Jesus no coração dos homens? Essa é a reflexão que nós fazemos. Nós compreendemos que apenas pelo amor, que apenas pela caridade, que apenas pela transformação íntima, nós conseguiremos alcançar o que há mais de 5 séculos for alcançado por Judas, o que há milênios for alcançado por tantos profetas, por tantos daqueles que criticamos do Velho Testamento, nas suas redenções espirituais, sob um conhecimento muito reduzido em relação ao conhecimento, à luz que nos traz a doutrina dos Espíritos, a luz que nos traz a lei do progresso, a ciência, hoje já se iniciando a comunicação com a filosofia, com a religião, a física quântica caminhando para novos ideais. E o que é que nós estamos fazendo como os verdadeiros trabalhadores da última hora? Quando fomos convocados pelo Cristo para sermos os trabalhadores, no momento mais sombrio, no momento mais escuro da humanidade, a transição planetária é chegada, ou melhor, é passada a meia-noite da transição planetária. Começam a nascer os primeiros raios de luz. Começam a jorrar dentro de nossas consciências os deveres dos quais fomos convocados tão imperfeitos, repletos de orgulhos, espíritos
repleto de dívidas, mas com as plenas condições de nos edificarmos sob o exemplo do Cristo, iniciando essas luzes em nossos corações e repetindo todas essas luzes nos ideais da fraternidade, nos ideais do amor, na liderança, no trabalho, na doutrina dos Espíritos. Será que não é chegado o tempo de expulsarmos os vendilhões do personalismo, do egoísmo e das dificuldades individuais de cada um de nós, para que possamos, então, realizar o que o Cristo colocou como objetivo do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho: levar a fraternidade para todo o mundo. Fazer do amor, fazer do mundo, fazer de nossos corações uma fraternidade sem fronteiras. Uma boa noite a todos.